Pessoal, na aula anterior a gente viu que as imunidades elas são efetivamente uma garantia individual do contribuinte. E além disso, elas servem, a finalidade das imunidades é exatamente proteger outros direitos e garantias dos indivíduos em face do poder estatal. Então a gente usa as imunidades aqui também como uma das finalidades para proteger determinadas garantias dos indivíduos. A gente precisa estudar, a gente precisa se deter um pouco mais nesse ponto. Então, as normas imunizantes da Constituição aí são basicamente essas, que prevêem a imunidade recíproca, a imunidade religiosa, a imunidade dos partidos políticos, a imunidade de entidades sindicais, imunidades das entidades sem fins lucrativos. Então, em todos esses casos aí, pessoal, é possível perceber que as imunidades elas protegem, na maioria dos casos, retirando ali a imunidade recíproca, que a gente vai ver um pouco mais com calma, retirando a esse caso da imunidade recíproca, em todos os outros a Constituição a Constituição acaba por estabelecer uma forma de não tolimento ou de livre exercício de determinados direitos e garantias individuais previstos pela própria Constituição. Exemplo. No caso da imunidade religiosa, a Constituição impede a tributação por meio dos impostos de templos de qualquer culto em razão de um princípio já estabelecido lá no artigo 5º, que é a liberdade religiosa. Então, para garantir o exercício da liberdade religiosa, é que a Constituição estabelece também normas imunizantes relativas à prática das religiões ou à prática de cultos de qualquer natureza, como ela vai dizer lá no inciso 6º, lá do artigo 150, e a gente vai ver isso com mais calma quando for estudar a fundo a imunidade religiosa. Então, no final das contas, as normas imunizantes previstas na Constituição, elas acabam por garantir o exercício, o livre exercício de certos direitos e garantias individuais ou coletivas previstos pela própria Constituição. Então, quando eu digo que a finalidade principal das normas imunizantes é a proteção de certos direitos e garantias individuais estabelecidos pela própria Constituição, eu acabo dizendo que, além de ser um direito e garantia individual, a norma imunizante ela serve como forma de livre exercício de outros direitos e garantias individuais. Então, ela estabelece o afastamento da zona de competência da tributação em certas situações ou em face de determinadas pessoas. Então, essas normas imunizantes dizem o seguinte: Estado, para que as pessoas ou para que os indivíduos possam exercer livremente direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição, você não pode exercer a sua competência tributária em determinadas situações. Então, dito isso, e a gente disse ali quais são as normas imunizantes da Constituição, a gente passa a analisar agora a imunidade recíproca, que é a primeira das imunidades previstas na Constituição, lá pelo inciso 6º do artigo 150, que é a norma que impede que o Estado tribute os entes da Federação por meio dos impostos, e a gente vai entender isso com um pouco mais de calma quando a gente for falar da imunidade recíproca.